a primeira fala de Trump, ainda na frente de Lula, Lobauer, Trump parece que separou bem a questão política da questão econômica. O Rubio fala de política e os outros dois secretários, ministros, falam de economia. Tua primeira impressão sobre esse encontro de Lula e Donald Trump? Olha, a minha primeira impressão, Ricardo, para quem está preocupado com a popularidade do presidente, do governo dele e com o que vai acontecer no ano que vem, a minha primeira impressão é de que, infelizmente, é um fato, é um acontecimento que favoreceu ao presidente. Não favoreceu a economia, porque nada foi definido, não favoreceu as relações bilaterais, porque nada foi definido, não favoreceu em nada, mas o que acontece não é aquilo que a gente... Não é o conteúdo, é a forma, né? Aquilo que a gente vê. Então, a fotografia que vai para o mundo inteiro, etc. E essa conversa que você torcer não sai nada daí. O que fica no final é essa imagem de que, olha aí, tá vendo? Já conseguimos, em tese, resgatar o nosso discurso de soberania, os americanos estão ali pianinho conversando com a gente. Aí vem essa massa de matérias e de coberturas nacionais, que é uma coisa muito vazia e totalmente enviesada. Então, infelizmente, eu tenho que dizer que o que resulta desse encontro aí é uma fotografia favorável ao novo governo, a impressão que eu tenho, porque o que interessa essa conversa de verdade? O que interessa é o seguinte: nós vamos se livrar rapidamente dessas tarifas. Esse impacto que está tendo na economia, que já não é pequeno, vai continuar. Essa deveria ser a maior preocupação dos brasileiros que estão representando o país. Conversa de estadista deveria ser, eu tenho aqui na minha mão uma série de dados e fatos e análises que eu quero trocar com você para mudar o patamar dessa relação. Não tem nada naquela pasta, né? O que tem ali é uma conversa do tipo: eu gostaria que você tirasse as tarifas, não aplicasse mais a lei Magnitsky, porque a gente não merece isso. E é isso que eu tenho para te oferecer. E os americanos ficam olhando, eu acho, e falam assim, etc e tal, que bom, tá, vamos conversar, né, Marco, né? Os meus secretários vão ver. Eu acho que é uma reunião, infelizmente, que serve para você desfazer aquela coisa do distanciamento que estava se criando, a tal da química que se estabeleceu, que é uma bobagem, sabe, de química, que tem química. O que tem aí, eu acho que é um show, é um teatro natural da diplomacia, mas que infelizmente de conteúdo não tem nada, mas de forma tem muita coisa. Então eu vejo como um ganho político para quem está pensando na próxima eleição e não para quem está pensando nos efeitos que essa relação com os americanos, que tem que ser muito repensada, deveria ter, e provavelmente não vai ter nesse governo, porque esse grupo político, esse partido político que nos governa, não tem interesse nenhum de realmente pensar num reposicionamento do Brasil no mundo, porque é disso que se trata, tá certo? Não é a questão só tarifária, nem muito menos da química, nem muito menos dessa conversinha mole, e sim é assim, por onde o Brasil vai apontar o seu futuro, né? Vai ficar oferecendo, como eu vi logo depois, a negociação de intermediação com a Venezuela. Eles nem abriram essa agenda, mas ele apareceu com essa agenda depois. Ou vai se preocupar com o interesse nacional, das empresas, das indústrias, da exportação, do emprego, da renda, que deveria ser a pauta nacional. Então, acho que essa é a minha primeira impressão, que infelizmente caiu no discurso eleitoral do presidente. E o próprio Lula parece, né, ter adotado uma linha mais contundente de fala, pelo menos é o que eu leio desse vídeo que eu queria compartilhar antes de ouvir o Adriano Janturco. Vamos ver a primeira intervenção de Lula aos jornalistas nessa reunião. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between Brazil O que and nós the temos US. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoint, coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação
mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o US. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho I uma don't know longa if pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês of our agenda already in English. If we para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll dele. have time to discuss all. Tá aí uma longa agenda, Adriano Janturco. O que será que contém essa agenda de Trump e o que de Lula para Trump e o que significou essa primeira conversa ou essa abertura de conversa entre os dois países? Boa noite, Janturco. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, é importante lembrar que não teve nenhum resultado concreto ainda dessa reunião. Foi uma daquelas reuniões que foi combinado de marcar outras reuniões. E também, diferentemente disso, não podia ser. É normal, porque é uma questão diplomática e negocial bem mais complexa. Então, veremos se terá frutos ou não. A segunda questão é o seguinte: Lula teve alguns ganhos, por quê? Ele não queria telefonar para Trump, ele não queria fazer um encontro presencial na Casa Branca, então nesse sentido ele obteve exatamente o que ele queria. Ele já apostava neste encontro na Indonésia, nessa data, e ele obteve isso. Por outro lado, Trump também obteve alguma coisa, ele obteve primeiro este encontro. Na verdade, ele estava doido para negociar, ele é um negociador. Notem que, por exemplo, ele nunca reagiu, nunca respondeu a nenhum insulto pesado, inclusive insultos pessoais de Lula. Ele deixou ganhar essas batalhas para chegar exatamente nessa hora de negociar algo concreto. Também um pequeno detalhe, por exemplo, nessa reunião aqui que vocês mostraram agora, Lula e o Brasil não queriam a mídia e os jornalistas nessa ocasião, mas foi uma condição posta e exigida pelos Estados Unidos que ganharam também essa. Ainda, por que também essa negociação e por que Lula conseguiu postergar até agora tudo isso? Porque, sinceramente, as ações dos Estados Unidos não foram muito fortes, não tiveram o resultado talvez desejado. Sendo sinceros, é claro que as tarifas têm um impacto econômico muito grande, claro que a Lei Magnitsky gera um impacto individual nas pessoas que recebem muito grande, mas o governo Lula segurou e inclusive, já falamos isso várias vezes, surfou a onda. O impacto econômico é uma coisa, do ponto de vista da popularidade eleitoral e do ponto de vista político é outra coisa. Não conseguiram as tarifas e a Lei Magnitsky mobilizar o empresariado, a população, para pressionar o governo para fazer alguma coisa numa direção de mais liberdade. O quinto ponto é o seguinte: na verdade, tem muitas questões em jogo. A questão das terras raras, a questão do Pix e dos métodos de pagamento, WhatsApp, etc. e tal, a questão dos cartões de crédito, a questão também do mercado de saúde no qual os Estados Unidos querem entrar, e obviamente as questões políticas, a questão Bolsonaro e a questão política judicial de Alexandre de Moraes, que já investigou algumas empresas de americanas, inclusive em solo americano. Então, eles estão deixando isso muito claro, que é uma questão de liberdade, de direitos humanos, de Estado de Direito, inclusive de ingerência no solo, no território americano. Agora, a pergunta que não quer calar é o que isso vai gerar. Será que vai ter um acordo, vai ter uma redução das tarifas ou não? É muito difícil de prever tudo isso, por quê? Porque se fosse uma mera questão econômica, técnica, com certeza teria, inclusive já teria tido. Não era nem para ter, porque não é conveniente para nenhum dos dois lados, ainda menos para o país mais fraco, no caso, o Brasil. O ponto é que é uma questão política, então é muito mais difícil de prever por isso. Por quê? Não obstante os dois países estejam perdendo com isso, e especialmente, claramente, o país mais fraco, o Brasil, não necessariamente isso importa do ponto de vista político, não importa tanto. Vamos ser concretos. Lula sabe que mesmo se não rever as tarifas, ele, por enquanto,
é o protagonista indiscusso, talvez o favorito para ganhar as eleições em 2026. Se isso impacta a economia, as empresas, se isso destrói empregos, se isso não atrapalha o crescimento do PIB e a economia do país, o bem-estar da população, isso vem muito em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, talvez. Então, pode também acabar em nada, por quê? Porque para o governo brasileiro, não para o país brasileiro, pode estar bem assim como está. Temos que ver também, do outro lado, quais armas eles têm na jogada. Obviamente, muitas coisas são deixadas ao secreto das conversas entre bastidores e não são divulgadas em primeiro momento para a mídia.